E eu quero a sua participação no nosso programa através do WhatsApp, Facebook e Instagram. Se você preferir entrar em contato com a nossa produção, é só ligar para o telefone 3226-2610. Lembrando que pelo Facebook estamos ao vivo, quero dar um grande alô aí para os internautas. Estamos também transmitindo pelo Instagram do portal a8se.com, a plataforma mais recente, presente no mundo virtual, online, em tempo real. Vai lá, começa a seguir, começa a acompanhar também os nossos telejornais pelos stories. O jornalismo da TV Atalaia continua acompanhando o caso brutal que envolve as mortes das duas crianças encontradas numa lagoa no dia 8 de novembro no bairro Santa Maria, na capital. Sabemos que a mãe das crianças, a Jussiara Soares dos Santos, e o atual companheiro dela, o Luciano Santos de Oliveira, são apontados como os principais suspeitos desse crime bárbaro e já temos também uma nova informação confirmada de que a Jussiara está grávida. Por isso, diante dessa história, desse contexto em estúdio, estamos recebendo a advogada Verônica Oliveira, que vai falar e explicar para a gente o que prevê a lei em relação à proteção da criança em situação de risco e como devem agir os órgãos públicos de proteção à infância em contextos como este. Boa tarde, muito obrigada pela participação aqui no Balanço Geral Sergipe. Boa tarde, Tamires, é um prazer. A gente agradece a sua presença, você que é advogada, atua em direito da família, acompanha a legislação em relação aos direitos da criança, como deve se portar os órgãos públicos quando uma criança está em situação de risco, mesmo estando em poder da mãe ou do pai. E diante desse caso chocante que veio à tona no dia 8 de novembro, no dia 8 deste mês, envolvendo aí a suspeita da mãe de duas crianças, a Sara e o Micael, e envolvendo também o companheiro dela, o Luciano. Nesse momento estão presos, a polícia dá andamento às investigações, está havendo reconstituição do crime, mas existem perguntas que não querem calar, como por exemplo, qual deveria ser a atuação do Conselho Tutelar, já que várias denúncias de negligências eram apontadas por vizinhos dessa família, já que várias denúncias eram apontadas até mesmo por pessoas próximas a essas crianças, como a avó também, que já negligenciou muita coisa em relação a essa mãe, em relação à postura mesmo, de ter agressão física, situação de abandono, dessas crianças ficarem 3 dias trancadas em casa. O que prevê a legislação? Como deveria ter agido o Conselho Tutelar? Então, diante de denúncias de casos de violação de direitos de crianças e adolescentes, a sociedade recorre, em primeiro momento, ao Conselho Tutelar para justamente fazer com que esse Conselho Tutelar vá de encontro a essa criança, vá de encontro a essa família e busque averiguar de fato se as denúncias apresentadas condizem com a realidade daquela criança, daquela família ou não. Então, averiguando as denúncias, acompanhando a situação da família e verificando se verdadeiros os fatos denunciados, o Conselho Tutelar encaminha essa apuração também para o Ministério Público, que este sim é o titular, né, do ajuizamento das ações cabíveis em relação tanto a aspectos criminais quanto em relação a aspectos de poder familiar. Tivemos a informação de que o Conselho Tutelar já tinha a ciência da situação de abandono, negligência e maus tratos dessa criança. A nossa redação procurou o Ministério Público, a Promotoria da Infância disse que vai investigar ainda se houve realmente a negligência do Conselho Tutelar. E nesse processo todo, justamente, se o Conselho Tutelar tivesse agido rápido, o Ministério Público tivesse agido rápido para evitar justamente essas mortes, poderiam ter sido evitadas. O detalhe é que a gente está contando de uma história, de um fato de Sergipe, mas fatos semelhantes acontecem em todo o Brasil. Dados recentes deste ano da Unicef mostram que 31 crianças e adolescentes são assassinadas por dia. É um dado alarmante. É sim, com certeza. A violência contra crianças e adolescentes no Brasil é uma violência institucionalizada. Ela passa de família, é naturalizada pela sociedade. Infelizmente, quem sofre são os mais vulneráveis, são essas crianças e esses adolescentes que são negligenciados
negligenciados. E nós, quando afirmamos que as crianças e adolescentes são vulneráveis porque elas precisam de defesa, precisam de alguém para defendê-las. E quando as pessoas que são responsáveis, sua família, a sociedade, os órgãos do Estado, são os responsáveis por defender essa criança e esse adolescente, são os primeiros a violarem os seus direitos, essas, além de vulneráveis, estão completamente abandonadas. É uma realidade, é a realidade da infância e juventude vulnerável do nosso país, de verdadeiro abandono. Nós que estamos atuando na área da infância e recebemos diariamente essas notícias de maus tratos, de abuso sexual, de violência generalizada praticada e cometidas contra crianças e adolescentes, é que nós percebemos a importância da sensibilização da sociedade, de que nós percebamos que nós, cidadãos, somos responsáveis por toda criança e por todo adolescente que existe no nosso país. Então a população não deve silenciar. Eu vou pedir à equipe, à nossa editora Priscila Andrade, que ponha as fotos agora das duas crianças. A sociedade não pode silenciar, as famílias, os parentes próximos não podem silenciar diante de uma situação dessa. Os órgãos públicos, o Ministério Público, o Conselho Tutelar não podem silenciar quando justamente há agressões, há sinais, há denúncias. Isso tem que ser levado a sério, tem que ser levado a sério de forma rápida. Lembrando que na lagoa onde essas crianças foram encontradas, o menino foi encontrado com perfurações no corpo. A menina foi encontrada sem roupa. E segundo o delegado Mário Leone, não descarta justamente a ideia dela também ter, dessa criança, da Sara, ter sido vítima também de abuso sexual. Então, essas informações ainda vão ser averiguadas. É uma história muito triste. A gente percebe aí o quadro de pobreza, porque os pais biológicos dessas crianças também não tinham condições de seguir à frente em um processo, muitas vezes não têm o conhecimento devido para seguir em um processo judicial, para retirar a guarda dessas crianças, e elas ficaram à mercê, né? A mercê até chegar a essa morte trágica que está chocando o Sergipe, chocando o país. Existe um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente que, inclusive, versa sobre a não omissão do poder público, a não omissão das autoridades, a não omissão da população nesse sentido, né? Exatamente. Quando nós falamos, então, de proteção à criança e ao adolescente, nós destacamos tanto essa proteção que já vem consolidada no artigo 227 da Constituição Federal, como ele é reiterado no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, e determinando que a proteção integral das crianças e adolescentes, ela é feita pela família, primeiramente, sim, mas também pela sociedade e pelo Estado. Então, é dever de toda a rede de proteção agir e atuar a fim de prevenir esses casos de violência, essas situações de abuso, de maus tratos, para que não aconteçam e, caso acontecendo, essas situações sejam imediatamente denunciadas, averiguadas, a ponto de que a gente possa evitar essa situação de maus tratos que chegue a culminar no evento morte, que é a mais grave violação a que uma criança pode estar submetida. Inclusive, aproveitando a presença da advogada Verônica Oliveira, tem uma pergunta que não quer calar: como essa mãe está grávida, o Ministério Público vai poder intervir no nascimento desse bebê para retirar a tutela dessa criança? Já já você vai responder essa pergunta para a gente. Enquanto isso, vamos ao recado da Bionasa. Voltamos aqui no estúdio falando ao vivo com a advogada Verônica Oliveira, que atua em direito de família e que está esclarecendo para a gente o que prevê a lei em relação ao caso dessas mortes trágicas que está chocando o Sergipe, chocando o Brasil, o caso da Sara e do Micael. Agora, uma pergunta que não quer calar: já foi confirmada a informação de que essa mãe, suspeita de envolvimento no crime dos filhos, está grávida. Se as informações forem confirmadas no decorrer das investigações da polícia, que está no comando do delegado Mário Leone, o Ministério Público poderá intervir no nascimento desse bebê para que a tutela seja retirada dessa mãe, se for comprovado ao fim das investigações que essa mãe é culpada pelos homicídios dos próprios filhos? Então, Tamires, esse bebê
que está sendo gestado, ele é uma pessoa em desenvolvimento e o ordenamento jurídico atribui a eles direitos, já mesmo no ventre de sua mãe. Então, ele tem direito a ser gerado com segurança, a ser gerado, a ser nutrido, a ser protegido, a vir a nascer e, ao nascer, também ter a sua vida, a sua integridade, o seu pleno desenvolvimento integral assegurado pelo ordenamento jurídico e pela sociedade e por toda a família. Então, a legislação prevê que, em casos de mães gestantes que venham a ter filhos no sistema prisional, o bebê tem direito a ser alimentado através da amamentação pelos seus primeiros 6 meses, se essa situação não colocar esse bebê em risco, evidentemente, né? A legislação também estabelece, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que uma das situações de perda do poder familiar é o cometimento de crimes dolosos, ou seja, crimes intencionais, crimes em que a pessoa age com violência ou grave ameaça, e nessa hipótese, sendo o autor desse crime violento ou com grave ameaça contra o próprio filho, há a possibilidade, então, desse autor perder o poder familiar. Do Ministério Público pode atuar, então. Do Ministério Público, então, averiguando as provas, constatando a participação da mãe nesse crime e que esse crime foi praticado pela mãe em face dos próprios filhos, né? Essa é uma possibilidade que o ordenamento jurídico estabelece de perda do poder familiar, sim. E aí o Ministério Público define o destino dessa criança, se vai para um abrigo, se vai para a tutela da avó ou para outro membro da família. Quando a gestante tem o bebê em situação de prisão, ela fica com 6 primeiros meses com o bebê e depois esse bebê vai para a família dela no primeiro momento. Ok, a gente agradece a advogada Verônica Oliveira aqui ao vivo trazendo